esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Irmãos, irmãs, esta é a palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda para valer. Aí você pode ir se assentando e pedindo comigo: ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, ó, enche-me, Espírito de Deus. Uma vez mais, enche, diga: ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Fiquei impressionado com a oração da coleta que foi feita hoje, porque é uma oração pedindo a proteção de São José para todos os que trabalham, e não somente para quem trabalha, né? Para todos. A oração diz assim: ó Deus, Criador do universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei-nos pelo exemplo e proteção de São José, a cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos. Cumprir nossas tarefas para nós alcançarmos os prêmios prometidos. No Evangelho de hoje nós nos deparamos com uma situação interessante. Até então Jesus não havia se revelado. As pessoas o tinham como um homem qualquer. E de repente agora Jesus começa a fazer muitos milagres. As pessoas ficam se perguntando de onde é que vem tanta sabedoria por parte daquele homem. Depois eles dizem assim: mas ele não é filho de José, o carpinteiro? Como que dissesse assim: olha, filho de José, o carpinteiro? A impressão dá que está minimizando, né? Como é que pode vir tanta sabedoria desse homem assim? E na verdade eles não queriam era aceitar Jesus como o Senhor da vida deles. Então quando eles dizem: ele não é filho de José, o carpinteiro, eles estão apontando para uma profissão que José tinha.
No original grego, carpinteiro não indica somente quem trabalha com madeira, mas indica também, poderia ser um pedreiro. São pessoas que trabalham com coisas gerais. Filho do carpinteiro. José, ele teve uma grande missão. A missão principal de São José não foi o trabalho na carpintaria, porque ali Jesus também aprendeu esse trabalho. Mas a grande missão de São José, o grande trabalho de São José, foi cuidar do Criador de todas as coisas. Olha que coisa, que máximo, né? Aquele que na primeira leitura hoje nós vimos, que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou você, criou-me, criou cada membro da sua família, que criou todas essas árvores que estão aí, as montanhas que estão lá. Ele se sujeitou a se tornar um homem como nós, para ser cuidado por um homem que ele criou. Por isso que aqui nessa oração da coleta, está dizendo, no final dela: dai-nos alcançar os prêmios prometidos. As coisas que nós fazemos aqui na terra, o trabalho que nós fazemos, independente da sua profissão, daquilo que você faz, deve ter sempre como meta os prêmios prometidos. E quais são os prêmios prometidos? Senão a vida eterna que Jesus veio dar para cada um de nós. Se nós nos perdermos naquilo que nós fazemos, nós poderemos até perder a nossa própria salvação. Ser congregado mariano é para isso, né? É olhar para a Virgem Maria, pedindo a ela a fidelidade a Jesus, para se ganhar os prêmios prometidos, para ganhar a vida eterna, que o Senhor nos deu com o seu sacrifício, do seu grande trabalho, que foi de dar a salvação para cada um de nós. Mas eu queria me deter em algumas coisas, para nós entendermos o sentido do dia de hoje para nós. Às vezes a gente se perde muito e nos preocupamos demais com os nossos trabalhos, que no fundo nós acabamos nos esquecendo até de Deus. Hoje os homens já trabalham até no domingo, porque quer ganhar. A situação está difícil e nós sabemos disso, mas o trabalho está ocupando a vida do homem ao ponto que o homem nem parar para rezar ele tem mais tempo. Uma vez um rapaz veio contar para mim, ele dizia assim para mim: padre, meu pai não deixa nem ir para a missa, por causa do trabalho. E um dia eu disse para ele: papai, eu preciso ir na missa. Ele disse: para que ir para a missa? O Espírito Santo não vai dar nada para você, não. O homem vivia somente para trabalhar, esqueceu de Deus. Soltar uma blasfêmia dessa, dizer o Espírito Santo, quer dizer, aquele que é o nosso Criador, não vai dar nada, é sinal que se perdeu. Eu quero dizer hoje, nesse início do congresso mariano acontecendo aqui em Cachoeira Paulista, não se percam no trabalho. Trabalhem, mas não se percam no trabalho. Não se esqueça do maior trabalho. Até hoje, esses dias vocês viram no Evangelho de São João o que foi que Jesus falou: trabalhai pelo pão que não perece. Está no Evangelho de São João. Trabalhai por esse pão que dá a vida eterna para cada um. É por isso que nós devemos trabalhar e dar a vida. Mas vamos entrar no contexto aqui do Evangelho. Uma das coisas que a gente precisa perguntar aqui é a seguinte: quais eram os trabalhos
existentes no tempo de Jesus. Hoje nós temos os trabalhos do nosso tempo. Mas quais eram os trabalhos do tempo de Jesus? Às vezes a gente não para perguntar, né? No tempo de Jesus, que tipo de trabalhadores era que tinha? Na medida que a gente vai lendo os evangelhos, nós vamos vendo os tipos de trabalhadores que tinham no tempo de Jesus. Quem tem a Bíblia, você pode pegar, eu vi até o padre Fabrício falando, né? Da Bíblia, traga a palavra de Deus. Ele ficou aqui feliz porque muitos trouxeram. Mas eu queria que vocês acompanhassem comigo na Sagrada Escritura, porque vocês vão lendo comigo e ao mesmo tempo não dormem, né? Porque a gente não pode, esse momento é um momento muito importante para nós. Quais eram os trabalhos do tempo de Jesus? Que tipo de trabalhadores tinha? Lucas capítulo 5, versículo 2, veja só, diz assim: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Pescadores. Essa é uma das profissões do tempo de Jesus. Existiam muitos pescadores. Os apóstolos eram pescadores. Tanto que é nesse evangelho aqui que Jesus chama Pedro para se tornar não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Veja como é que Jesus inverte, né? Veja como é que ele muda. De hoje em diante tu não serás mais pescador de peixes, não. Eu quero que você seja pescador de homens. Essa é uma das primeiras profissões. Outro tipo de profissão está em Mateus capítulo 13, acompanhem comigo também, peguem lá. Veja, eu não estou elencando isso só por elencar, é porque nós precisamos chegar ao contexto principal, que nós precisamos entender porque que nós estamos celebrando hoje São José Operário, que trabalhou na educação de Jesus Cristo até o final, para ganhar o prêmio que Deus havia preparado para ele também. Como a Virgem Maria, a mesma coisa. Mateus capítulo 13, no versículo 4, diz assim: Jesus começa uma parábola, e na parábola ele diz: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Olha, um semeador, o agricultor, né? Olha os nossos agricultores. No tempo de Jesus havia os agricultores, tinha os pescadores, tinha também os agricultores. No tempo de Jesus tinha os carpinteiros, que nós acabamos de ouvir no evangelho, o filho do carpinteiro. No tempo de Jesus também tinha pedreiros. Mateus 7, 24, peguem comigo aí. Ele fala também em outra parábola. Mateus 7, versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Olha, se edificou a casa sobre a rocha, significa construiu a casa sobre a rocha. Quem constrói casa é quem? Pedreiro. No tempo de Jesus tinha os pedreiros. Talvez você seja filho de um pescador. Eu sou filho de pescador, meu pai era pescador. Talvez você seja filho de um lavrador, de um agricultor. Aquele dali está balançando a cabeça como se dissesse: é isso mesmo. Talvez você seja filho de um pedreiro. Ali a senhora, né? Tinha outras profissões, por exemplo, médicos. Tinha médicos também.
Vamos lá para o Evangelho de São Marcos que nós vamos ver. Já passo lá para o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 26. Aqui fala daquela mulher que tinha um problema de um fluxo de sangue que escorria dela. E Marcos diz o seguinte: que ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. No tempo de Jesus também tinha uma profissão que se chamava o cobrador de impostos. Quem era que era cobrador de impostos? Mateus. Depois vocês veem lá, Mateus capítulo 9, versículo 9, fala. Tinha também, no tempo de Jesus, aqueles que fabricavam tendas. Quem era o fabricador de tendas? Nossa, vocês estão demais, hein? Vocês são ótimos. São leitores da Sagrada Escritura. Isso, Paulo fabricava tendas. Mas, gente, olha, todas essas profissões que eu estou falando, existia uma coisa no judeu que nós não podemos nos perder, porque eles eram fiéis a isso. Eles trabalhavam, mas eles trabalhavam para Deus. O centro da vida deles era Deus. Todo sábado eles estavam na sinagoga. Todo sábado eles estavam no templo, oferecendo sacrifícios a Deus, agradecendo a Deus pelo dom que o Deus deu para eles. Eles estavam lá, eles iam para a adoração, porque o centro da vida deles era o Deus único e verdadeiro. Você vê uma coisa que nós não podemos cair, nós temos caído demais nisso. As pessoas têm procurado Deus para arrumar um emprego, e depois que arrumam um emprego não procuram mais a Deus. Fazem novenas, rezam o texto para arrumar um emprego, dão o testemunho que arrumaram o emprego, e depois que começam a trabalhar, a Deus, não voltam mais para Deus, para agradecer aquele que deu o trabalho de presente para ele. Esquecem que o primeiro trabalhador foi o próprio Deus. Nós vimos na primeira leitura hoje, no livro do Gênesis. Ele criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou todas as coisas. No sábado, no último dia, ele descansou. E dentro da obra da criação, quem foi que ele criou? Você. Dá uma olhadinha para a pessoa que está aí do seu lado. Essa pessoa que está do teu lado, que pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser teu irmão, pode ser tua vizinha, ou pode ser aquela primeira pessoa, ou pode ser uma pessoa que você está conhecendo hoje. Ela é fruto da criação de Deus. Ela só está aqui hoje porque o grande trabalhador, como dizia Santa Baquita, ela chamava Deus de o patrão dela. O grande patrão foi quem te criou, e nós precisamos ter um coração agradecido a Deus. Não podemos abandonar a Deus e nos perdermos simplesmente no trabalho, não. Nós precisamos nos voltar sempre para agradecer a Ele por tudo. Até pelo desemprego a gente tem que agradecer a Deus, até se nós estamos desempregados. São os religiosos que se voltam para Deus para agradecer a Deus pelo grande trabalho que Deus deu para eles, de através da criação levar o Evangelho. Levar o Evangelho é um grande trabalho, é o maior trabalho. O maior trabalho existente na face da terra é o de levar o Evangelho ao coração daqueles que não conheceram Jesus Cristo ainda.
E nós precisamos agradecer muito a Deus por esse trabalho maravilhoso. Tem gente que pensa que padre não trabalha, não. Tanto que quando aparece uma vocação, a pessoa diz: agora vai ficar numa boa. Padre é igual médico. Se não fugir, tem trabalho toda hora, até de madrugada. Está dormindo, o telefone toca. Está dormindo, bate na porta. Vai lá, morreu alguém, nasceu alguém. Vai lá, tem gente brigando lá em casa. Vai lá. Vai lá, senhor padre. Está acontecendo coisa, a panela está caindo. Vai lá, senhor padre. E há ainda aqueles que dizem que padre não trabalha. E há daqueles que dizem que os religiosos não trabalham. Que o teu trabalho seja um trabalho para Deus. Trabalhe para Deus. O teu patrão tem um nome, nosso Senhor Jesus Cristo. É para Ele que você trabalha no dia a dia. E não se esqueçam disso. O Papa João Paulo II, ele preocupado, porque as pessoas estavam trabalhando demais, ele lançou aquela encíclica Dies Domini, que fala justamente sobre isso, porque as pessoas esqueceram de parar diante daquele que dá o trabalho para nós, porque já estavam entrando de domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo trabalhando, sem ter o tempo para ir para uma missa, sem ter o tempo até para praticar o bem e praticar a caridade. Porque o domingo é o dia do Senhor. É o dia em que nós paramos para agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Na segunda-feira eu não pude vir, na terça eu não pude, nem na quarta. Muito menos na quinta, e na sexta piorou ainda. E no sábado não deu. Estou aqui hoje, no dia do Senhor, para estar contigo e agradecer por tantas coisas que o Senhor me deu durante essa semana. Estão entendendo? Não esqueçam. Talvez vocês não sejam os que esqueçam, os que esqueceram, mas tem muitos que esqueceram. Eu queria que vocês pegassem comigo o Salmo 126, que aqui existe uma recomendação de Deus para os trabalhadores. E aqui eu não falo de trabalhadores simplesmente aqueles que ganham um salário, mas aqueles que trabalham em casa, a dona de casa, todos. Aqui tem uma advertência maravilhosa de Deus. Ele diz assim, quem tem a Bíblia da CNBB, vai ser o Salmo 127. A Bíblia TEB vai ser o Salmo 127 também. É questão de tradução. A Bíblia da Ave Maria vai ser o Salmo 126. E quem está com a Bíblia evangélica também vai ser o Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edifica a casa, olha, se Deus não edifica a casa, em vão trabalha os que a constroem. Olha, se Deus não for o centro, em vão é em vão o trabalho do homem. É em vão. Se o homem pensa que ele pode revolucionar, pode mudar o mundo, ele está muito enganado. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalharão os que as constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Olha só, versículo 2 agora. É inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite o vosso descanso. É inútil. Quantas famílias foram prejudicadas porque o marido só pensa em trabalhar, sempre querendo.
Quantas crianças hoje, filhos, estão sentindo falta da presença da mãe, porque a mãe só pensa em trabalhar, e o filho está sendo cuidado por outras pessoas, e famílias desajustadas. Não estou dizendo que não é para trabalhar, eu estou dizendo quando se coloca o trabalho como a idolatria, como o seu Deus. A salvação está em trabalhar, então vamos trabalhar. Quantos casais que não tiveram filhos, porque disseram: eu tenho que trabalhar primeiro. Então significa que o filho tornou-se o que? Um problema. Primeiro eu tenho que trabalhar. E quando o esposo sabe, ou ela sabe que ficou grávida, é um transtorno dentro de casa. Agora vai atrapalhar. Vamos tomar um remédiozinho para expelir? Porque o trabalho se tornou o centro, é inútil. É inútil. E quando o trabalho se torna não uma profissão, não simplesmente porque Deus quer que o homem trabalhe, mas quando o trabalho se torna um apoio para eu me enriquecer, ficar rico, eu tenho que ficar rico. Tem gente que trabalha só para ficar rico, está ficando sem dormir, não tem tempo para os seus, porque eu tenho que ficar rico. Jesus faz uma advertência sobre isso. Eu acho que vocês conhecem, não é? Aqueles que querem enriquecer, se eu tenho que ganhar, eu tenho que ficar rico. A minha missão é ficar rico. Teve até pessoas que casaram, homens casaram com mulheres ricas, não porque amava, casou com o dinheiro que ela tinha, e hoje estão vivendo problema dentro do casamento, e vice-versa. Trabalho para enriquecer-se. Vamos ver uma advertência que Jesus vai fazer. Não é que Jesus está jogando na cara não, viu? Ele está só advertindo, porque nós precisamos colocar o trabalho no seu lugar devido, o trabalho no seu lugar, e Deus mais ainda no lugar dele. Lucas capítulo 12, o versículo é 15. Olha só, aqueles que trabalham, e acumula, e não tem nem quer dizer, tem dinheiro, né? Mas ele diz que não tem para ajudar quem precisa. Eu acho bonito a oração de despedida, a oração final do sacramento do matrimônio, quando o padre diz: o Senhor esteja convosco. Ali tem uma parte muito interessante, ali diz assim: olha, que você, esposo e esposa, nunca feche a porta para os pobres que baterem na sua porta, para um dia quando vocês forem lá para o céu, eles te receberem diante de Deus. Eu acho maravilhosa essa oração. Aí vai acumulando. Para aqueles que querem acumular, que usam do seu trabalho como meio e vira o tio Patinhas da vida. Vocês conhecem o tio Patinhas, né? Tem uma caixa forte e ele não perde uma moedinha para ele, vive só para isso. Veja o que é que Jesus fala. Olha só, a parábola, ela começa desse jeito, olha, versículo 15: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de sua riqueza. Aí ele conta essa parábola, vou ler a parábola para vocês verem.
e propôs-lhes esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte. Ele teve uma ideia. Tenho uma ideia brilhante. Derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Nele recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, agora tu tens bens em depósito para muitíssimos anos. Agora descansa, minha alma, come, aproveita. Faz isso agora você está milionário, aproveita da vida, não é assim que a pessoa diz? Aproveita, vamos aproveitar. Versículo 20, Deus porém lhe disse: insensato. Se a gente fosse falar na linguagem bem popular, ia dizer burro. É isso que ele está dizendo, seu burro. Nesta noite, ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntar-te, de quem serão? Hoje você vai morrer, seu burro. Está pensando só em você? Pega esse dinheiro e ajuda os pobres, ajuda quem não tem. Está querendo acumular para quê? Hoje eu vou te chamar. E as coisas que ajuntar-te, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Ou seja, assim acontece com aquele homem que só pensa em si, não pensa no outro, e nem tempo para Deus ele tem. Cuidado, gente, para você não entrar na armadilha do inimigo, do acúmulo. O trabalho é a minha salvação, o trabalho é tudo, e esquecerem de nosso Deus. Porque não é verdade o que ele está dizendo? Olha o que nós somos. Deus vai dizer no Antigo Testamento que nós somos pó, e ao pó a gente esquece. Ele fala que a nossa vida mal dura 80 anos. Há aqueles que chegam um pouco mais, mas a gente fica ali perdido. Nós nos esquecemos do nosso Deus, esquecemos que a nossa vida tem que estar fundamentada nele, e fazemos tudo. Repito de novo, não esqueçam que vocês têm um Deus. A mesma coisa vocês falem comigo, diga: Padre, fale forte. Não se esqueça que tu tens um Deus. Você sabia que eu posso entrar numa dessa, olha, me preocupar só em construção, e começo só a construir, e construo uma capela, construo outra capela, construo um salão paroquial, e não paro para rezar, e não tenho nem tempo para celebrar a missa, de chegar no final do dia e dizer: eita, carreguei tanta pedra, Senhor, que hoje não dá nem para celebrar a missa. E não tive tempo para um atendimento de confissão. Só construir, e vamos construir. Nossa, aquela capela ficou maravilhosa, aquela de lá ficou ótima, nossa, e tanto, e aquela coisa toda. Que sacerdócio vazio, Padre José Augusto. Você se tornou um pedreiro em vez de ser um sacerdote. Que trabalho inútil. Não teve nem tempo para estar com o grande autor da obra. Vocês vão ver, quando a gente vai lendo o Evangelho, nós vamos vendo que Jesus sempre se retirava para estar com o Pai. Sempre se retirava para estar com o Pai.
E olha que o trabalho de Jesus não era fácil não. Sabe como é que Jesus trabalhava? De manhã ele atendia o povo, e de noite ele subia para o Monte das Oliveiras ou para o Monte Tabor para rezar. A agenda de Jesus era essa: atendia e rezava, rezava e atendia e rezava. Esse era o trabalho dele. E ele dizia: agora eu tenho que ir de aldeias em aldeias, porque eu preciso pregar, eu preciso anunciar o Evangelho. Mas ele nunca deixava de estar com o Pai. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo: trabalhem, mas rezem, viu? É isso que eu estou dizendo aqui hoje. Rezem e trabalhem, não só trabalhem. O domingo é o dia para receber nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem nos alimentar no sacrifício da missa, com a palavra e com a Eucaristia, para nós suportarmos as lutas do dia a dia. Cuidado com trabalhar para ficar rico. Eu tenho que ficar rico. Chega, eu tenho que ficar rico. Cuidado, porque hoje mesmo o Senhor pode te chamar. O trabalho de José era esse: cuidava de Jesus e cuidava de Maria, e ia para a sinagoga de Nazaré rezar, agradecer a Deus pela missão que Deus tinha dado para ele. Mas ele nunca deixava de fazer isso. Lá em Nazaré tem um lugar lá que se chama Fontana de Maria, ou seja, a fonte de Maria. Nossa Senhora descia com aqueles baldes, né? Não sei como é que é no tempo dela, para buscar água. Olha o trabalho dela. E provavelmente Jesus também carregou, porque não é possível ele ver a mãe dele carregando um balde de água na cabeça e ele não dizer: mamãe, deixa que eu levo. Vai, Jesus, buscar água, vai. Mas aos 12 anos você vê ali, tem uma passagem em Lucas 2, que aos 12 anos eles se encontraram no templo, para dizer: vamos rezar também, vamos colocar Deus na nossa vida. Pelo amor de Deus, cuidado para que na tua casa, no centro da tua casa, não esteja lá o dólar, o real ou o euro. Em vez de estar nosso Senhor Jesus Cristo como centro da tua casa. Porque quem tem que estar no centro da tua casa, da minha casa e da nossa casa, é aquele que morreu por nós na cruz e nos deu a vida. Porque a nossa vida depende dele. Tudo em nós depende dele. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam. Ele tem que estar no centro da nossa casa. E se não está, precisa estar. Congregados marianos, peçam à Santíssima Virgem para levar Jesus para o centro da casa de vocês, para ele se tornar o centro. Recorram a Nossa Senhora para isso. Recorram a Nossa Senhora, pedindo para Nossa Senhora cuidar dos vossos filhos, para que os vossos filhos não entrar na onda desse mundo, mas eles precisam entrar na onda dos princípios que Jesus nos ensinou. Esse é o principal. Tem muitos pais dando a vida para dar um diploma para o seu filho, mas não estão dando a vida para dar Jesus para os seus filhos. Porque se vocês não derem, quem vai dar? Continue suando para dar o diploma, mas suem também para dar o grande diploma, a salvação que o Senhor veio nos dar. Interessante que tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz assim: o meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando. Agora eu pergunto: qual foi o trabalho real de Jesus? O trabalho real de Jesus não foi a carpintaria, não. O trabalho de Jesus foi levar o Pai para o coração do povo. Era a boa nova,
Jesus só vivia para esse trabalho. Jesus suava nisso, andava de Nazaré até Jerusalém, 2h30 de carro. Calcule aí a pé quanto vai dar, quantos dias. E passando ali, olha, por Nazaré, por Caná da Galileia, passando pela Samaria, entrando em Jericó, chegando em Jerusalém, e ali ele aproveitava. Sempre o Evangelho vai dizer, anunciando a boa nova. Era isso que ele anunciava. O trabalho de Jesus era esse, era anunciar a boa nova. E qual é a boa nova? A boa nova é ele. E o que é que ele veio fazer? Trazer a salvação. No capítulo 19 do Evangelho de São João vai dizer o seguinte, que quando ele estava no final do seu trabalho, crucificado como está aquela cruz ali, ele termina dizendo assim, tudo está consumado. Ele está dizendo, Pai, acabei o meu trabalho. Quando ele diz, tudo está consumado, ele diz, Pai, acabei o meu trabalho. Qual é o trabalho que ele terminou? Ele está dizendo, salvei a todos. O inferno já não existe mais para eles. Agora só o céu. Acabei, Pai. Agora eu posso voltar. Se na primeira leitura nós vemos Deus começando o trabalho dele, criando o céu, Jesus termina com a nova criação, dando a salvação para todos nós. E ele deu sangue, não só, ele derramou sangue por cada um de nós. Não se esqueçam disso, trabalhadores. Não se esqueçam disso, trabalhadores. Vocês que estão suando, que estão dando a vida. Repito, aqui eu não estou falando só de quem ganha salário ou quem ganha milhões e milhões. Eu estou falando para todo tipo de trabalho, para quem estuda, porque o estudo é um trabalho, para quem está nas faculdades é um trabalho, porque tudo é trabalho. Não se esqueçam que Jesus trabalhou, veio à terra para trabalhar por causa de você e dar a salvação por você. Em Nazaré, ele não foi acolhido. Vocês viram hoje no Evangelho, o profeta não é aceito na tua casa. Dali ele foi para Cafarnaum, porque Nazaré, olha, mandou ele embora. Eles não quiseram, ele foi para Cafarnaum. Eles não receberam Jesus. Eu quero dar parabéns para vocês, porque vocês receberam Jesus Cristo. Eu tenho sempre dito aqui o seguinte, né? Eu sempre falo aqui, se vocês estão aqui é porque vocês não rejeitaram Jesus Cristo. Porque é impossível que vocês tenham vindo aqui e tenham rejeitado nosso Senhor. E ainda que tenha alguém aqui que veio e tenha rejeitado, a hora é essa, de recebê-lo de volta. Agora é a hora de acolhê-lo. A salvação que o Pai nos deu através de Jesus Cristo. O Pai amou tanto o mundo, que somos nós, que mandou o seu Filho, para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando eu lembro dessas questões de trabalho, eu sempre lembro daquela santa que se chama Santa Zita. Ela é a padroeira das domésticas. Santa Zita. Por que ela é a padroeira das domésticas? Porque diz que ela pediu apenas uma coisa para o patrão delas: deixe eu participar da missa todos os dias, e pode ficar tranquilo que o resto eu faço. Está vendo? Em outras palavras, ela está dizendo: deixa eu colocar Deus primeiro na minha vida, e o resto eu faço.
Trabalho sem Deus é um trabalho que leva-se à perdição. Trabalho com Deus é um trabalho que leva à salvação. Com Deus, sempre com Deus. Que bom começar o trabalho, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, todo mundo já faz logo. Eita, vou começar o dia aqui na Canção Nova, nos diversos setores de trabalho que tem aqui. As pessoas sempre começam rezando. Tem sempre um momento de oração para entregar o dia para Deus. E se tem um lugar que ainda não tem, está na hora de ter. E aqui não estou nem falando de fazer grupo de oração. Estou dizendo que pelo menos aquele que vai trabalhar já comece com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A dona de casa, eita, meu Deus, roupa para lavar, prato para lavar, roupa para passar e um monte de coisa para fazer, teia de aranha para tirar. Ai, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, te entrego esse trabalho, e que no final do dia eu possa agradecer por tudo que eu pude fazer, e que eu não pude fazer, que amanhã eu recomece, eu possa fazer também. Se começa com o em nome do Pai e termina com o em nome do Pai, para dizer o seguinte: a minha vida hoje, o meu trabalho hoje está entregue nas mãos do Senhor. Existia um agricultor que toda vez quando ele ia trabalhar, ele não podia ir na missa, porque a missa era durante a semana, e o grande desejo dele era de estar na missa. Então quando o sino tocava, ele estava lá trabalhando, né? O agricultor trabalha cedo. Aí quando o sino tocava, ele disse: Deus está me chamando, já estou indo, Senhor, com o meu coração. O sino tocando para a missa. Demorava um tempinho, ele dizia: agora o padre está começando a missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Lá no trabalho ele fazia: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dizia: agora o padre está no ato penitencial. Ele dizia: perdão, Senhor, pela minha preguiça. Perdão por ter colocado muitas vezes o trabalho em primeiro lugar. Aí ele disse: agora está no glória. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado pelo trigo que eu vou plantar hoje. Eu te louvo, te agradeço. Obrigado porque o Senhor me deu mãos para poder trabalhar. Eu te louvo e te agradeço. Aí ele pensava: agora ele deve estar no oremos, na coleta. Ele dizia: eu te entrego esse trabalho nas tuas mãos, Senhor. Que os frutos desse trabalho sejam para ti. Aqui eu te apresento a minha família e coloco a minha família. Ele disse: agora Deus está falando. Fala também no meu coração, como tu estás falando lá no coração de todos aqueles que estão lá participando da missa. Fala no meu coração. No momento do ofertório, ele dizia: Senhor, olha aqui, eu te dou não somente o dízimo, eu te dou tudo. Olha, te dou o trigo que já está crescendo, Senhor. Te dou a semente que eu vou plantar daqui a pouco, que eu já estou plantando. Entregava tudo. Ele disse: agora deve estar no santo. Ele disse: só tu és santo para me dar isso aqui. Só tu. Tu és santo, sim. Santo, não só uma vez, tu és 3 vezes santo. Ele dizia: agora deve estar no momento da Eucaristia, da consagração. Ele se ajoelhava. Tomai e comei. Sim, Senhor, que o teu corpo e o teu sangue sejam alimento para a minha vida, Senhor. Não somente esse trigo que eu estou plantando, mas que o teu corpo e o teu sangue sejam alimento para a minha vida. Agora eles devem estar rezando: Pai nosso que estás no céu. Só tu és o meu Pai. Te entrego, meu Pai, te entrego tudo isso. Tudo está nas tuas mãos. Obrigado pela força que o Senhor me deu. Pai nosso que estás no céu. Ele imaginava: agora deve estar no momento da paz. Senhor,
que eu esteja em paz com com os meus vizinhos que estão aqui em volta. Agora é a hora da Eucaristia. Te recebo espiritualmente, meu Senhor. Agora Ele deve estar dizendo: ide em paz, que desça sobre vós a bênção. Sim, Senhor, que essa bênção agora desça sobre mim. Isso é trabalhar com Deus. Sabendo o que é trabalhar com Deus? Trabalhar com Deus é colocar Deus no trabalho. Isso é trabalhar com Deus. Tudo é teu, Senhor. E às vezes a gente esquece. E entramos. Quantos problemas nossos poderiam ser resolvidos se nós permitíssemos que Deus fosse o centro? Como eu falei aqui esses dias, já vou terminar. Como eu falei esses dias que Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, chegou umas irmãs lá, ela estava na capela rezando, e as irmãs vêm e falam para ela: temos que resolver o negócio do trabalho, é uma coisa que a senhora tem que estar lá, porque se não tiver, a gente não vai conseguir. Ela disse: calma, irmã, é por isso que eu estou aqui, porque só Ele pode resolver. Ela estava na capela rezando. Só Ele pode resolver. Cuidado para você não entrar em parafuso no seu trabalho. Ainda mais aqueles que estão pensando que a empresa está caindo, está tudo indo embora. Se a empresa tiver de cair, que ela caia. Que quem não pode cair é você. Cuidado. Por isso, entregue a tua empresa nas mãos do grande empresário, que é o Criador de todas as coisas. Que São José Operário nos ajude no nosso trabalho, para nós conquistarmos a nossa salvação, que só em Jesus é que nós conquistaremos. Vamos ficar em pé? Erga seus braços agora. Agradeça a Deus pelo dom do trabalho. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pelo trabalho dos seus pais. Agradeça a Deus pelo trabalho dos seus filhos. Agradeça a Deus. É momento de agradecimento. Agradeça ao Criador de todas as coisas. Sim, Senhor, hoje eu quero te agradecer pelo meu trabalho, Senhor, que na verdade não é meu, é teu. O meu ministério sacerdotal. Te entrego nas tuas mãos, Senhor. Como na oração hoje da coleta dizia, que ele possa dar muitos frutos, sim, que possa dar muitos frutos. E aqui, Senhor, eu te apresento as donas de casa, que o trabalho delas, Senhor, e os donos de casa também, que o trabalho deles possa dar muitos frutos, Senhor. Aqui eu coloco os empresários, coloco, Senhor, aqueles que trabalham nas nossas ruas, na limpeza das ruas, coloco eles também, Senhor. Sim, Jesus, que o trabalho deles dê muito fruto, Senhor. Te peço hoje, Jesus, que caia por terra toda discriminação em relação ao trabalho, a valorização que não se dá para esse ou para aquele, para essa ou para aquela. Coloco desde o pequeno trabalhador, porque não existe o pequeno trabalhador, mas eu coloco desde esse até os grandes, porque não existe os grandes para ti, porque só tu és grande, Senhor. Aqui eu entrego os médicos, entrego, Senhor, nas tuas mãos. Entrego aquelas mulheres que se dedicam cuidando de crianças. Te entrego, Senhor, todos aqueles que trabalham nos asilos. Hoje, no dia do trabalhador, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos o fruto do nosso trabalho, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o trabalho não se torne um Deus para nós, porque nós só temos um Deus que é trino,
um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, mas dizendo até mais concretamente, Senhor, o Deus Jesus Cristo, nosso Salvador, que se revelou no nosso meio. Te peço, Jesus, e te entrego, Jesus, também as pessoas que estão agora precisando de um trabalho, que estão procurando e não conseguem achar, e que entraram até, Senhor, numa tristeza muito grande, que hoje, Jesus, pela intercessão de São José, o operário, o chamado carpinteiro, ele que zela pela tua igreja, porque ele é o patrono da tua igreja. Peço, Senhor, pela intercessão de São José, que os desempregados arrumem os empregos que eles tantos estão precisando, Senhor. Te entrego nas tuas mãos, mas te peço também, Jesus, que os trabalhadores não se esqueçam de ti, meu Senhor, da grande obra de redenção que tu fizestes, vindo à terra, para morrer por cada um de nós, dando-nos a salvação. Quero te pedir também, Senhor, para que nós não entremos na onda egoísta, de queremos guardar tudo para nós, só para nós, e não ajudarmos, Senhor, o pobre que bate na nossa porta, o necessitado. E aqui, Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes, meu Senhor e meu Deus, que fechamos o nosso coração, Senhor. E como era bonito antigamente, Senhor, que o vizinho dava um pouquinho de açúcar para o outro vizinho, porque não tinha, dividia as coisas. E hoje, Senhor, nos fechamos nas nossas casas, nos fechamos nas nossas coisas, e muitas vezes acabamos mentindo, dizendo que não temos nada para dar, e temos, Senhor, e às vezes aquilo que era para dar para o outro que precisava, acabamos jogando fora, Senhor, por causa do nosso egoísmo. Sim, Senhor, que o nosso trabalho nos leve à caridade, Senhor, que o fruto do nosso trabalho nos leve a sermos caridosos, a pensarmos também naqueles que não têm, agradecermos a Ti por tudo que temos, mas ao mesmo tempo, Senhor, pedir a graça de sabermos dividir com quem não tem, Senhor. Muito obrigado, Jesus, e abençoa o Teu povo aqui presente, e manda, Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor Jesus, porque só pela força do Espírito é que poderemos sim, Senhor, trabalhar na cooperação da grande obra da criação. E um dia, Senhor, depois de termos labutado tanto nesse mundo, e quando o Senhor nos chamar, nós possamos entrar na eternidade e entrar no grande descanso que a carta aos Hebreus nos ensina. O grande descanso, o descanso da adoração, o descanso de ver-te face a face, o descanso, Senhor, da salvação adquirida pelo Teu sangue, o descanso de contemplar-te por toda a eternidade. Abençoa, Senhor, abençoa todos os trabalhadores, Senhor, todos, Senhor, abençoai. Abençoai, Senhor, abençoai o Teu povo, Senhor.
Abençoai, Senhor, aqueles que já estão aposentados, abençoai-os também, Senhor. Queria malala, 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 abençoai o teu povo. Que realmente tu sejas o centro da nossa vida, Senhor. Ocupa o teu lugar, Jesus. Ocupa o teu lugar no nosso trabalho. Ocupa, Senhor, o teu lugar na nossa casa. Ocupa, Senhor, o teu lugar, porque tu és o Senhor. Te pedimos tudo isso, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, a nossa mãe, Senhor. Sim, Virgem Maria, tu que cumpriste também o teu grande trabalho. E o teu trabalho, mãe, foi de educar o teu filho Jesus, desde a concepção até o momento em que a senhora o entregou no grande sacrifício da cruz. E depois, Nossa Senhora, tu fostes, depois que cumpristes toda a tua missão, tu recebestes também a grande recompensa, e tu fostes coroada no céu, Nossa Senhora. E hoje nós podemos dizer que tu és a nossa rainha. Por isso eu te peço, Nossa Senhora, Mãe e Rainha nossa, intercedei pelos vossos filhos, para que nós, Mãe, no nosso trabalho do dia a dia, pela nossa salvação, nós possamos conquistar, como disse Paulo, conquista a vida eterna. Sim, Senhor, como Paulo fez essa recomendação a Timóteo, conquista a vida eterna. Que no nosso dia a dia conquistemos a vida eterna, como São José conquistou, como a Virgem Maria conquistou, como os apóstolos conquistaram, como Santa Zita conquistou, como os santos conquistaram, e que nós possamos conquistar também. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pela graça do trabalho. Obrigado, Senhor. Bendito sejas o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo grande trabalho da criação. Tu começastes criando o céu e terminastes nos criando, Senhor, e dando até esse mundo para que nós pudéssemos zelar por ele. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Bendito sejas o teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E vamos aplaudir o nosso Deus. Aplaudir o nosso Deus com toda a força. Aplaudir o nosso Deus pelo trabalho. Aplaudir o nosso Deus pela conquista do nosso dia a dia, pela conquista da nossa salvação. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!